Fala aí rapaziada, eu sou o Woodfox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, tropa, como conteúdo eu tô trazendo um vídeo que eu praticamente nem vi aqui no YouTube ainda, que é simplesmente o teste de desempenho do Mi Pad 6. Porém, antes de tudo, como eu sei que muitos de vocês nem conhecem esse tablet ainda, vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Mi Pad 6 é um tablet muito conhecido, principalmente pela galera que busca custo-benefício. E isso porque o dispositivo traz uma tela de 144 Hz de taxa de atualização, uma bateria de 8.840 mAh e um processador Snapdragon 870, que é simplesmente o melhor processador que você vai encontrar nessa faixa de preço. Fora, é claro, as demais configurações de tela, câmera e áudio, que são simplesmente incríveis, tropa, o preço em que esse dispositivo se encontra, que é de R$ 2.500 a R$ 2.800. E claro, você também encontra preços bem mais baixos e preços bem mais altos também, porém a média é mais ou menos essa. E antes que eu me esqueça, o dispositivo possui duas versões, uma de 6 GB de memória RAM e outra de 128 GB de memória interna, e a outra versão é de 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna. E o tablet possui suporte tanto para caneta quanto para capa teclado, que são vendidos separadamente. E como eu não tenho nenhum deles aqui, eu vou ficar devendo para um próximo vídeo. E como eu sei que vai ter gente vindo me cobrar, e o Pix? Nada ainda? Eu vou ficar devendo especificamente a caneta. A capa eu quero que se... O Moreno tá ignorante, cara. E detalhe, a caneta é um rim, a caneta você vai ter que vender o tablet para comprar caneta. Porque no Brasil é assim, o que você economiza no tablet você gasta na caneta. Quem mandou ser pobre. Mas enfim, né, vamos logo pra essa merda que é o que vocês vieram ver. Galera, pra fazer o teste desse dispositivo, a gente vai testar não só jogos mais pesados, como War Thunder e Fortnite, mas a gente também vai estar testando alguns jogos mais leves, como Free Fire e PUBG Mobile. Isso porque, como eu já falei, o dispositivo possui uma tela de 144 Hz e um processador Snapdragon 870, que por mais que seja um bom processador, muito provavelmente não será o suficiente para fazer os jogos mais pesados passar aí dos 60 FPS. Então, para não dizer que a tela é simplesmente inútil, a gente vai testar também alguns jogos mais leves para ver se ele chega ali nos 100, 120, 140 FPS. Galera, a gente não utilizou nem o modo economia de energia nem o gravador de tela em nenhum dos testes do dispositivo. Isso porque eles impactam muito no resultado final dos testes. Tanto é que essas gameplays que vocês vão ver de fundo foram gravadas de forma separada, só para que ficassem aqui mesmo de fundo. Agora começando aqui pelo primeiro jogo da nossa lista, que é o War Thunder, um jogo de PC que foi lançado para celular no comecinho de 2023. E aqui no War Thunder, um ponto que o dispositivo me surpreendeu bastante foi na questão de gráfico e desempenho. Isso porque o dispositivo não só conseguiu rodar o War Thunder com os gráficos no máximo, mas também conseguiu passar dos 60 FPS facilmente com os gráficos no máximo, velho. Ficando aí numa média de 80 a 90 FPS. Em alguns momentos mesmo o dispositivo chegava a bater até mesmo 100 FPS. E detalhe, a tela ficou a 144 Hz no começo do game, porém depois que o dispositivo aqueceu, ela caiu para 60 Hz. Acredito eu que tenha sido por conta da temperatura em que o dispositivo ficou, até porque ele só se estabilizou depois que chegou nos 47,8 graus. Já na parte de bateria, o dispositivo perdeu somente 12% de bateria em meia hora de gameplay, o que vai dar uma média de mais ou menos 4 horas com a bateria em 100%, sem o modo economia de energia ativo. E o segundo jogo da nossa lista é o Genshin Impact. E nesse game o dispositivo também não deixou de surpreender. Isso porque ele conseguiu não só rodar os gráficos no máximo, mas como também manteve uma média de FPS de 58 a 60 FPS. Inclusive essa gameplay maravilhosa que vocês estão vendo aí de fundo foi gravada com os gráficos no máximo e com o gravador de tela ativo. E mesmo assim o dispositivo não perdeu nem FPS.
Aí só lembrando, essa gameplay foi gravada de forma separada dos testes, ok? Durante os testes a gente não utilizou nem o modo economia de energia e nem o gravador de tela. Ah, e detalhe, tropa, como o próprio game não passou dos 60 FPS, a tela também não passou, ficou limitada ali nos 60 Hz. E a temperatura não foi muito diferente da temperatura do War Thunder, até porque o dispositivo ficou entre 46 e 47 graus. Já na parte de consumo de bateria, o dispositivo perdeu somente 9% de bateria em 30 minutos de gameplay, o que dá uma média de mais ou menos 5 horas e meia com a bateria em 100%. Agora o terceiro jogo da nossa lista é o Cars Street, um jogo de corrida para celular no maior estilo Forza Horizon. Porém aqui o dispositivo ficou numa média de 25 a 20 FPS, tornando o Mi 9 um telefone perfeito para você jogar na parede de tanto perder partida. Já a temperatura ficou acima dos 47, em alguns momentos chegou até mesmo a 48 graus. E a tela do dispositivo também não saiu dos 60 Hz. Porém, mesmo assim, o dispositivo perdeu 12% de bateria, o que dá mais ou menos uma autonomia de 4 horas ali, mais ou menos, de gameplay, com a bateria em 100%, sem o modo economia de energia. Já o quarto e último jogo da nossa lista de jogos pesados foi o temido Fortnite. Temido assim eu quero dizer pesado, isso porque o Fortnite é um dos jogos mais pesados que existem para celular. E como já era de se esperar, aqui no Fortnite o dispositivo teve bastante dificuldade em rodar com os gráficos no máximo. Isso porque o dispositivo não só manteve uma média de FPS baixa de 40 a 48, mas como também apresentou muita queda de FPS. Para você ter uma ideia, o medidor de FPS do Fortnite chegava a registrar 60 de máxima e 3 de mínima. E por conta disso, você já deve imaginar que em questão de temperatura não foi diferente dos outros jogos. O dispositivo ficou numa média de 46 a 47 graus. E a tela, como já era de se imaginar, também não passou dos 60 Hz. Já na parte de bateria, o dispositivo perdeu exatos 10% de bateria em 30 minutos de gameplay, o que vai dar uma média de mais ou menos 5 horas com a bateria em 100% e os gráficos no máximo. Vale a pena ressaltar que você dificilmente vai jogar realmente com os gráficos no máximo, isso porque, como eu já falei, o dispositivo registrou muita, mas muita queda de FPS. Tanto é que o negócio tava realmente para jogar quase na parede de tanto perder partida, velho. Mas enfim, vamos logo para os jogos mais leves que eu sei que vocês estão esperando. Agora, começando aqui pelo Minecraft, não tem nem muito o que falar dele, até porque os gráficos são sempre o mesmo. As únicas coisas que dá pra gente mexer é na questão de FPS e renderização, que no caso eu coloquei tudo no máximo. E com o FPS e a renderização no máximo, o dispositivo não passou dos 60 FPS. Isso porque a tela ficou limitada nos 60 Hz por algum motivo que só Deus sabe. Já na parte de temperatura, o dispositivo ficou entre 41 e 42 graus de temperatura. E em bateria, o dispositivo perdeu somente 8% de bateria em 30 minutos de gameplay, o que vai dar uma média de mais ou menos 6 horas e meia com a bateria em 100%. E isso, é claro, sem o gravador de tela e sem o modo economia de energia. Agora, como segundo jogo da nossa lista, nós temos o tão aguardado Free Fire. E aqui no Free Fire não é surpresa pra ninguém que o dispositivo ia conseguir rodar com tudo no Ultra, inclusive o modo Alto FPS. Só que aqui tem um detalhe, tropa. Por algum motivo que só Deus sabe, a tela ficou limitada nos 60 Hz. Sim, mesmo com o modo Alto FPS ativado, a tela ficou limitada ali nos 60 Hz. O que ao meu ver era muito estranho, já que o dispositivo tinha rodado anteriormente o War Thunder a mais de 100 FPS.
E de início eu achei até mesmo que fosse a tela que estivesse limitando ele. Porém, mexendo no dispositivo, eu descobri uma forma de alterar o valor da tela, que é simplesmente ativando e desativando o modo economia de energia, tropa. Por algum motivo que só Deus sabe, quando você ativa e desativa o modo economia de energia, a tela buga e fica a 144 Hz quando você volta pro jogo. Porém, tropa, pra minha surpresa, mesmo fazendo isso, o dispositivo continuou a 60 FPS, mesmo a tela não estando limitada e mesmo o modo Auto FPS estando ativo. Então, pra minha e pra sua infelicidade, o dispositivo não passou dos 60 FPS no Free Fire. Ah, e detalhe, tropa, depois que eu descobri esse bug, eu fui testar no Minecraft. Pra minha surpresa, o dispositivo não só passou dos 60 FPS, mas também ficou travado nos 144. E bem, voltando pro Free Fire, o dispositivo registrou uma temperatura máxima de 42 a 43 graus de temperatura. Já na parte de bateria, o dispositivo perdeu somente 9% de bateria com os gráficos no máximo e a tela a 60 Hz. E agora indo pro terceiro jogo da nossa lista, nós temos o LoL, um jogo pensado e criado para te colocar em um ciclo vicioso de felicidade, raiva, tristeza e ódio. Mas enfim, o jogo é bom, né? Fazer o quê? E aqui em questão de gráfico não tem nem muito o que falar, até porque metade das opções de gráfico não estava liberado pro dispositivo, inclusive as opções de resolução. E por conta disso, o máximo que deu para colocar foi isso daí que vocês estão vendo. Já na parte da tela, o dispositivo ficou limitado nos 120 Hz, o que é bom, já que esse é exatamente o limite de FPS do jogo. E por conta disso, o dispositivo ficou numa média de mais ou menos 90 a 100 FPS. E na parte de temperatura, o dispositivo também não aqueceu muito, ele ficou numa média de mais ou menos 43 a 44 graus. Já na parte de bateria, o dispositivo perdeu somente 9% de bateria em 30 minutos de gameplay, o que vai dar uma média de mais ou menos 6 horas aí de gameplay com a bateria em 100%. Vale a pena ressaltar que você pode ativar o modo economia de energia, porém você vai perder FPS, ok? E agora, para fechar nossa lista de jogos leves, a gente vai testar um jogo que não é lá muito leve, que é o PUBG Mobile. E aqui o dispositivo rodou facilmente com os gráficos no Ultra HDR e com a taxa de quadros no Ultra, que é o equivalente a 40 FPS. E detalhe, ele manteve uma média de 40 a 39 FPS. E em temperatura ele também manteve uma média bem aceitável, de 40 a 41 graus. E na parte de bateria, o dispositivo perdeu somente 7% de bateria em 30 minutos de gameplay, o que vai dar uma média de mais ou menos 7 horas com a bateria em 100%. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa pra vocês, até porque pra mim foi só perda de tempo, mas deixa o like aí, vai.